Bom dia, irmãos queridos. Compartilhamos um pouco ontem à noite sobre o livro do Apocalipse. Ficamos na praticamente a primeira palavra que aparece, revelação. A revelação de Jesus Cristo. Falamos que a revelação se faz necessária quando há algo que não está compreendido, algo que está oculto. Né? Podemos dizer sobre o mistério de Deus. Romanos, no capítulo 16, o versículo 25, diz que a revelação do mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos, mas que agora se manifestou aos seus santos, guardado em silêncio. Colossenses 1, 26 diz que esse mistério, outrora oculto, dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos. Efésios capítulo 1, versículo 9 diz, desvendando-nos. Se está desvendando é porque antes estava complicado. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Esse mistério revelado nada mais é do que a revelação da pessoa de Jesus Cristo e da história da redenção. Toda a história da redenção é o grande mistério de Deus, que Cristo é o centro desse mistério. E o livro do Apocalipse, ele desenvolve justamente através de símbolos, figuras, todo o descortinar desse propósito de Deus, que na verdade é o seu reino. Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando veio, ele, o mistério de Deus, agora inaugura com a sua primeira vinda o reino de Deus na terra. E nós sabemos que com a sua segunda vinda, ele vai consumar o reino. E este reino agora que está em desenvolvimento pela pregação do Evangelho. Lembre-se vocês que quando Jesus, em Mateus 24, quando fala do sermão profético, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, ele diz algo muito importante. Quando então o Evangelho do reino for pregado por todo o mundo, então virá o fim. Percebam vocês então que o reino de Deus já está em desenvolvimento. E o Evangelho do Senhor, que já é a proclamação do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o Evangelho. E a salvação para todo que crê, já está em franco desenvolvimento e caminhando para a sua consumação. O livro do Apocalipse nos ajuda a ver a beleza do Senhor já glorificado, vencedor e que reina pelos séculos dos séculos. O livro do Apocalipse vai anunciando e revelando a gloriosa pessoa do Senhor, a necessidade de um juízo sobre todas as coisas, sobre a terra, e é o anúncio de que ele virá e certamente virá. São as últimas palavras do Apocalipse. Eis que venho sem demora. E o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor, Maranata. O livro do Apocalipse termina assim, diz amém. Por isso é muito importante que a igreja do Senhor não se assuste. E não fique temeroso para estudar o livro do Apocalipse, ou ler o livro do Apocalipse, orar sobre o livro do Apocalipse. Se derramar diante de Deus, diante deste livro precioso e maravilhoso.
mas certamente é preciso alguma instrução, algumas pistas, para os irmãos não se perderem no momento em que estão lendo esse livro. Hoje de manhã, nós vamos fazer isso, fazer uma introdução ao livro do Apocalipse, longe de se fazer o estudo. Mas essa introdução pode ajudar os irmãos, e eu tenho certeza que vai ajudar depois, quando vocês estiverem lendo esse livro, tá bem? Então vamos com paciência. Hoje vai ser tipo, vamos colocar assim, uma aula, né? Uma instrução para os irmãos se familiarizarem com o livro do Apocalipse. Se der para apagar essa luz aqui, é bom. Pode apagar tudo isso aqui. Isso, melhorou, né, irmãos? Muito bem. Então, quando a gente fala de escatologia, palavra feia, né? Escatologia, o que é isso? Escatom. Logia é estudo, né? Escatologia é o estudo da doutrina, ou a doutrina das últimas coisas. Certo? Isso é escatologia, né? O estudo das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. Vamos lá então. Nós vamos ver, e é importante, que o livro do Apocalipse tem um propósito, tem um tema, a quem foi endereçado esse livro, quem é o autor, a data do livro, enfim, uma introdução. Vamos lá. Propósito. Primeiro o propósito, vamos ler juntos? Confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. O primeiro propósito é esse, é confortar a igreja. Temos que entender que esse livro foi escrito para um povo especial, daquela época. Era contemporâneo para aquela época. A igreja estava sofrendo grande perseguição. Havia muito temor, muitas dúvidas. Então, justamente quando o Apocalipse é escrito é para confortar a igreja militante nessas lutas contra as forças do mal. Então, há muitas passagens, a gente não vai ver aqui, obviamente, mas consoladoras. Por exemplo, Deus vê as lágrimas dos santos, lá em Apocalipse 7, 17, 21, 4. Suas orações são influentes, sua morte é preciosa aos olhos do Senhor, seu sangue será vingado, a vitória final é assegurada, Cristo reina e voltará. Esse conteúdo do Apocalipse, então, consolava, encorajava os irmãos tão temerosos naquela época tão difícil sob o Império Romano e o imperador tirano, cruel, chamado Domiciano. Muito bem. No final do primeiro século, tá? Lá pelo ano 95, por aí, quando foi escrito esse livro. Vamos em frente. O tema do livro, vamos ler juntos qual é o tema? A vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás, sabe? Irmãos, as coisas não são como parecem. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, diz assim, isso aqui é um caos. O que será? Há muita perseguição. Fala da besta que emerge do mar, o anticristo. A besta que emerge da terra, que é o falso profeta. A grande Babilônia, a meretriz. Todo esse cenário tão negativo, né? Perverso, mas as coisas não são como parece, irmãos. Cristo é retratado como o vitorioso. É isso que é importante. Dentro desse cenário tão pessimista, o Apocalipse vai mostrando, calma, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele já venceu. O Senhor não está medindo forças com Satanás. Vamos batalhar aqui, porque haverá uma batalha. Mas não é uma batalha, é uma batalha desigual, porque não haverá batalha. Não há como haver confronto com o Todo-Poderoso. O número 7 na Bíblia, ele é especial.
No Apocalipse, vocês vão ver muitas vezes o número 7. O número 7 é o número que fala de completude, de algo completo, de algo perfeito. A palavra todo-poderoso no Apocalipse aparece 7 vezes, referindo-se ao nosso Senhor Jesus. Mas então a igreja tem que ter essa certeza de que a vitória já é assegurada. A vitória nos é garantida. O Senhor venceu. Vamos em frente. Esse é o tema do livro. E nós temos que dizer o seguinte: sim, a Babilônia vai cair. Leia lá em Apocalipse 18, 2. Leia lá. Aqui nós temos os aliados do dragão. Quem é o dragão? Satanás é o dragão. Já esse bicho já a gente identificamos no Apocalipse. Quem que é o dragão? É Satanás. Muito bem. Quem é a Babilônia? A grande meretriz. É um sistema caído da imoralidade, da sedução. Esse mundo sedutor, insinuante e muito ligado à questão da imoralidade. Aí entra a prostituição, o adultério, essas coisas todas. O que é a besta que emerge do mar? A besta, e ela recebe esse nome, besta, é o anticristo. E o falso profeta é a outra besta, a besta que emerge da terra. Esses são o quê? Os auxiliares do dragão. Certo? É um sistema político com o anticristo, é um sistema religioso com o falso profeta e é um sistema imoral com a grande meretriz. Essas 3 perspectivas cooperam com o dragão, com Satanás, para se opor à igreja do Senhor. Ok? Veja lá, alguém já leu ali, por favor? Pega ali para mim, 18:2. A Babilônia cai ou não cai? Ele clamou por poderosa voz. Caiu, a grande Babilônia. Pronto. Se tornou morada de demônios. Quem caiu? Caiu a Babilônia. Ela está aí, ela ainda está aí, mas ela vai cair. Ela vai cair. A besta e o falso profeta, o que vai acontecer com eles? 19 e 20. Mas a besta que foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Amém. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em fogo. Lançados no lago de fogo. Os 2. E o dragão? Confinado a um tormento sem fim, no Apocalipse 20, 10. Então, irmãos, já está assegurada a vitória. Nós estamos ainda não. Isso. Ainda não. Ainda não. Nós estamos no já. Alguma coisa está acontecendo agora. E certamente temos muita pressão hoje. Certamente. Estamos vivendo esse momento. Mas vai chegar o dia. Bem? Vamos em frente. A quem foi endereçado, irmãos? Aos cristãos que viviam nos dias da época de João, primeiramente. Era para aqueles irmãos que estavam sofrendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, para os cristãos de todas as épocas. Uma vez que há um registro dos últimos acontecimentos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós estamos esperando o Senhor voltar. Portanto, esse livro também diz respeito a nós, hoje. Tá bem? Nós vivemos nessa expectativa e nessa esperança. Vamos em frente. O autor do livro e a data, mais ou menos no ano 95, João, o apóstolo, escreveu. Quem garante que é João o apóstolo? Tinha muito João naquela época. Quem garante que é João o apóstolo? Se nem ele fala lá no Apocalipse que é o apóstolo João, ele fala irmão. Lá ele fala companheiro vosso.
Mas não fala o apóstolo, o apóstolo João. Mas pela escrita, se você pega o Evangelho de João e confronta com o Apocalipse, você vai descobrir palavras que elas são comuns. Por exemplo, lá em João, no Evangelho 1:29, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra cordeiro aparece 29 vezes no Apocalipse. João usa a palavra cordeiro. Né? O verbo, no Evangelho de João, o verbo lá no primeiro capítulo já aparece, né? No princípio era o verbo. Se você olhar no Apocalipse, você vai encontrar a palavra verbo, por exemplo, lá no capítulo 19, 13. Ele, o verbo, o Senhor. E assim por diante, o Cristo pré-temporal e eterno, a salvação pela soberana graça de Deus e pelo sangue de Jesus. Irmãos, não há dúvida, o autor é João o apóstolo. E a data mais ou menos do ano 95, final do século I. Vamos em frente. O testemunho histórico também, isso aqui só para conhecimento dos irmãos. A história com Justino Marte e Irineu de Lyon, no segundo século, e no terceiro século, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, Hipólito, os pais da igreja, vamos dizer assim, todos eles testificam nos seus escritos que João é, de fato, o apóstolo. O apóstolo passou os últimos dias da sua vida em Éfeso, uma das igrejas da Ásia. A primeira carta das 7 cartas às igrejas da Ásia, a primeira é Éfeso. Era o seu lugar de morada, né? Então ele envia lá. Irmãos, isso aqui é importante. O livro do Apocalipse, ele é composto de 7 sessões. E essas 7 sessões são paralelas. O que é isso? Paralelismo. É que nós vamos ter sessões que estão tratando dos mesmos acontecimentos. Não é uma sucessão de eventos diferentes, um após o outro linearmente. Não. São sessões 7 que estão tratando das mesmas situações entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Em perspectivas diferentes, em realces diferentes, como se fosse um documentário. Imaginem vocês trazendo as informações e de repente mais um outro documentário, numa mesma época, trazendo em outros ângulos, o registro, por exemplo, de uma guerra, né? Em perspectivas diferentes, mas se tratando do mesmo período ali, da mesma situação. 7 sessões paralelas. Bom, isso vai ficando mais claro, irmãos. Vamos ver essas sessões? A primeira sessão, vamos lá. Cristo no meio dos candeeiros. É a primeira sessão. Agora aqui vamos fazer um exercício de memória. Os 3 primeiros capítulos, do 1 ao 3, é a primeira sessão. Os primeiros 3 capítulos, a primeira sessão. Qual que é a primeira sessão? Cristo no meio dos candeeiros. São as 7 cartas. Está vendo agora os 7? 7 sessões paralelas. Agora nós temos aqui 7 candeeiros nesta primeira sessão. Cristo no meio da igreja, dos candeeiros. Vamos lá. Essa primeira sessão, Cristo, vamos lá de novo. Cristo no meio dos candeeiros. Tema central dos 3 primeiros capítulos. Pode passar, meu irmão. Os candeeiros são o quê? As 7 igrejas da Ásia. Vai em frente. O número 7 aparece várias vezes, símbolo daquilo que é completo, já falamos. Cada igreja indica um tipo. Veja bem. Alguns estudiosos dizem que essas 7 igrejas representam 7 períodos da história da igreja. Mas isso não parece de bom senso. Tá? Na verdade, essas 7 igrejas, elas existiram
e elas tinham suas realidades naquela época, suas dificuldades e também seus acertos, e que essas 7 igrejas, elas servem para ajudar, para edificar as igrejas de todos os tempos. Todo o conteúdo das cartas a essas 7 igrejas são muito abençoadoras, exortativas, de alerta para nós, de cuidados, da necessidade de arrependimento, por exemplo. Das 7 igrejas, só 2 não foram exortadas a se arrependerem, 5 foram exortadas. Arrepende-te, por exemplo. Como é importante para os dias de hoje essas 7 igrejas que existiram, né? Então é melhor pensar assim, porque alguém disse assim, não, a igreja de Éfeso, a primeira carta, é a igreja primitiva, por exemplo. A igreja de Esmirna, sofredora, a igreja que foi perseguida naquela época, por exemplo, querendo explicar os períodos. Mas não é assim, tá? Não é razoável. Vamos em frente. A segunda seção, meus irmãos, qual que é? A visão do céu e dos 7 selos. 7 selos. Vai de que capítulo a que capítulo? Capítulo 4 até o capítulo 7. Primeira sessão, 1 a 3. Segunda sessão, 4 a 7. 7 selos. Muito bem, vamos lá. Cristo no trono, no capítulo 4, adoração daqueles que o cercam. O capítulo, na mão direita do Senhor, um livro selado, com 7 selos. O capítulo 6, o Cordeiro abre os selos, 1 a 1, a ira de Deus e do Cordeiro. Entre o 6º e o 7º selo, nós vemos os 144 mil. O que é isso, 144 mil? Agora não dá para falar. Mas está inserido nos 7 selos. Certo? Vamos em frente. A sessão igualmente cobre o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Isso é vital. Todas as sessões, elas estão contando algo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, essa sessão, a segunda sessão dos 7 selos, conta acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vamos em frente. No capítulo 7, uma promessa consoladora. Vamos em frente. A terceira sessão. Do capítulo 8 ao capítulo 11. Ok? São as trombetas. Assim como os 7 selos contam acontecimentos entre a primeira vinda e a segunda. As 7 trombetas contam o quê? Acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Prestem atenção. Nessas sessões sempre aparece principalmente a questão de um juízo de Deus que virá e que Cristo virá. Só que à medida que avançam as sessões, a intensidade desses aspectos fica mais claro, mais evidente. É como se a gente ligasse uma panela de água e começasse a esquentar o negócio. E vai, está aumentando, está em banho-maria, agora vai começando a ferver a panela. À medida que vai avançando o Apocalipse nas sessões, nesses temas, haverá um juízo. O Senhor voltará. Então, é interessante isso, o juízo progressivo para o final, no livro do Apocalipse, é visto nas sessões. Vamos em frente, então, com as 7 trombetas. O tema central é as trombetas que afetam o mundo. Vamos em frente. Os capítulos de 8 a 11, já falamos. Capítulos 10 e 11, o que acontece com a igreja. A 7ª trombeta fala um pouco já então do reino triunfante e o juízo final. Vamos em frente. A 4ª sessão. Essa 4ª sessão ela é central no livro do Apocalipse. Ela é central. Vai do capítulo 12 ao capítulo 14. E é a figura de quê? De uma mulher que está grávida de um filho
e está sendo perseguido pelo dragão. Essa é a figura, né? Vamos em frente. Os capítulos de 12 a 14 cobrem essa sessão, cobre toda a dispensação, começa com o nascimento do Salvador, a primeira vinda de Cristo. É sempre a mesma coisa, irmãos, certo? A mulher e o filho varão perseguidos pelo dragão, isso sempre começou a acontecer depois que Jesus veio. Os agentes do dragão, ou seja, a besta que vem do mar, o anticristo, a besta que vem da terra, o falso profeta, e a grande meretriz, a Babilônia, aparece já nessa sessão, e o julgamento na segunda vinda de Cristo. Vejam vocês que o juízo, o julgamento está presente em todas as sessões. A vinda de Cristo está presente em todas as sessões. Muito bem. A quinta sessão, as 7 taças. As 7 taças da ira de Deus. Clara referência ao juízo final e aos eventos que ocorrerão em conexão com ela. As 7 taças. A quinta sessão, os capítulos 15 e 16. Vamos começar do começo de novo. Primeira sessão, capítulos de 1 a 3. Cristo no meio dos candeeiros. As 7 cartas das igrejas. Segunda sessão, dos 7 selos. Capítulo 4 até o capítulo 7. A terceira sessão, as 7 trombetas, do capítulo 8 até o capítulo 11. A sessão central, agora, qual que é? A mulher e o filho perseguidos pelo dragão. O dragão perseguidor, né, da mulher que está grávida, né, do seu filho. A quinta sessão? Agora é a quinta sessão. Das 7 taças. 15 e 16. Certo? Vamos em frente. A sexta sessão, do capítulo 17 até o 19. A queda da Babilônia. A queda da meretriz. Né? E também dos auxiliares. E no final, os últimos capítulos do 20 até o 22, é a consumação final. E a derrota de Satanás definitiva. Tá difícil? No começo é difícil. Mas depois fica fácil. Vamos em frente. Introduz novo assunto, a condenação do diabo. Essa é a última, tá? Vamos lá. A conexão entre os capítulos 12 e o capítulo 20. Existe uma conexão. Vamos em frente, agora não dá para falar sobre isso. Após 1000 anos, Satanás é solto por pouco tempo. Não dá para falar sobre isso agora. Trono branco, não dá para falar. Novo céu e nova terra. Mas é todo o conteúdo da última sessão, a consumação de todas as coisas. Eu desenvolvi esse estudo em 33 mensagens. Para vocês terem uma ideia. E ponto a ponto, passo a passo, devagar, para compreender isso. Agora não dá para falar. Dá para baixar um pouquinho aqui ou não? Não, pode deixar, não tem problema. Aqui para deixar mais assim, podemos ir para frente, isso agora não vai ser relevante. Vamos para frente. Não. Não aparece a figura? Não. Poxa, que pena. Tinha umas figuras aí, irmãos. Não aparece, ela não está abrindo. Não abre? Não. A ilha de Patmos, onde João foi exilado. É muito bonita a fotografia, mas tá bom, não tem problema. Essa ilha de Patmos, pra vocês terem uma ideia, ela tem 13 quilômetros de comprimento, uns 45 quilômetros quadrados,
muito bonita. É uma das ilhas gregas. Fica a mais ou menos 50 quilômetros da costa ali da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia, onde estavam aquelas igrejas ali da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia. Estavam nessa Ásia Menor que hoje é a Turquia. E João morava ali em Éfeso. É bem pertinho essa ilha ali de Patmos. E um mosteiro muito bonito, que aqui também não aparece. O mosteiro de São João, que eles falam. Esse mosteiro foi construído no século XI por um soldado, porque essa era uma época de cruzadas, um soldado pastor, vamos dizer assim, que ganhou de presente essa ilha pelo imperador bizantino chamado Aleixo I, pelas suas contribuições como um líder guerreiro na causa cristã. Ele ganhou essa ilha e ele fez esse mosteiro em 3 anos, o Mosteiro de João. Por que esse mosteiro é importante? É uma das coisas do turismo, que vão lá visitar essa ilha e vão conhecer esse mosteiro, que tem 330 manuscritos antigos, entre eles 82 manuscritos do Novo Testamento estão nesse mosteiro. Tem uns 50 monges nesse mosteiro, ali, cuidando desse acervo precioso. E pode ir passando, meu irmão. Não tem problema que não tem imagem. Eu gosto muito dessa frase, que a gente tem que tomar cuidado quando estuda o Apocalipse, para não querer só ficar naquilo, eu quero entender, aprofundar, do ponto de vista intelectual. Essa frase do Dr. Martin Lloyd-Jones é muito inspiradora. Vamos ler juntos? Não abordaremos o estudo da segunda vinda de Cristo, teórica e academicamente, nem como se estivéssemos tentando ajustar as partes de um quebra-cabeça e estabelecer uma teoria. Antes, aproximemo-nos dela como somos exortados pelas Escrituras a proceder. É algo que deve alegrar nossos corações, deve confortar-nos, deve estimular-nos a um viver santo, como diz João, e todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Irmãos, estejam certos de que o livro do Apocalipse, pode passar, meu irmão, é justamente esse conteúdo, é o resumo. Vamos ler o resumo? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos ler esse texto em pé. Por favor, irmãos. Vamos proclamar pela fé isto. Apocalipse 17, versículo 14. Vamos ler. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aleluia, amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos podem se assentar, louvado seja o Senhor. Amém. Eu falava do paralelismo. Eu falava das 7 sessões paralelas. Eu estava falando para vocês que as 7 sessões tratam dos mesmos acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vamos ler isto, reforçando o conceito. Uma leitura cuidadosa do Apocalipse mostra claramente que o livro consiste de 7 sessões e que essas 7 sessões correm paralelas umas às outras. Cada uma delas, com exceção da primeira, que fala das 7 cartas das igrejas, não é? Abarca todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse período é visto ora de uma perspectiva, ora de outra. Ficou claro isso, irmãos? Vamos em frente. As 7 sessões. Vamos lá. Relembrando, aqui é aula.
A primeira sessão, Cristo no meio dos candeeiros, de 1 a 3. A segunda sessão, o livro com os 7 selos, de 4 a 7. A terceira sessão, as 7 trombetas de juízo, capítulos de 8 a 11. A quarta sessão, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e auxiliares, capítulos de 12 a 14. A quinta sessão, as 7 taças de ira, os capítulos 15 e 16. A sexta sessão, a queda da Babilônia e das bestas, capítulos 17 a 19. E a sétima sessão, o julgamento do dragão, Satanás, seguido pelo novo céu, nova terra e a nova Jerusalém, os capítulos de 20 a 22. É de tanto martelar, martela e martela, que a gente acaba ficando com esse quadro. De vez em quando a gente tem que revisar. Se você também quer ver, é muito interessante as duas divisões maiores do Apocalipse. Os capítulos de 1 a 11, ou seja, as 3 primeiras sessões, elas mostram mais uma luta entre os homens, entre crentes e incrédulos. São as 3 primeiras sessões. O mundo ataca a igreja, mas é vingada, protegida e vitoriosa. Podemos dizer que é um cenário mais superficial, é a visão mais terrena aqui. Os crentes com o mundo, a dificuldade entre nós aqui, as 3 primeiras sessões. A partir então agora da quarta sessão, dos capítulos 12 a 22, mostra um cenário mais profundo. É um cenário agora entre Cristo e Satanás. Não é na terra, é algo mais profundo, ok? O dragão ataca Cristo, o filho nascido. São as 4 sessões. Ele é repelido, dirige a fúria contra a igreja, mas é derrotado no final. Então essas 2 sessões maiores. Vamos em frente. Vamos ver então a primeira proposição do que eu já falei. Vamos ler juntos? Primeira proposição. O livro... Segunda proposição. Pronto, vamos em frente. As 2 divisões revelam um progresso em profundidade ou intensidade do conflito. Já falamos isso. Há uma diferença entre os 7 selos e as 7 taças da ira. Apesar de serem os mesmos acontecimentos, a intensidade é flagrante, tá? À medida que avança o livro. Volta aqui, isso. Não se deve estudar o Apocalipse como uma sucessão de eventos de forma linear e cronológica. Aqui tinha uma figura de uma cronologia resumida da história. E é coisa linear. Marcando, por exemplo, a queda do Império Romano, a Revolução Francesa, como os acontecimentos se sucedendo um após o outro. O Apocalipse a gente não vê os capítulos assim, como uma coisa acontecendo, uma coisa após a outra. Não. Senão a gente se perde. Tem 3 fins de mundo, por exemplo. 3 vindas de Cristo. É uma confusão. Você tem que entender isso, que são sessões paralelas. Não há linearidade. Tá bem? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Pode passar. Exemplo de paralelismo. Pode para frente. Aqui. Abra sua Bíblia. Vamos comparar 2 sessões. A sessão das trombetas com a sessão das taças da ira. Ou seja, a sessão 3 das trombetas com a sessão 5 das taças da ira. Abra no capítulo 8, no versículo 7. Está falando das trombetas ali, né? Capítulo 8, as trombetas.
O que é que fala o versículo 7? O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Sobre a terra. Granizo e fogo foi lançado sobre a terra. Juízo. É cataclismo, é coisa da natureza ali, de granizo e fogo. Muito bem. O capítulo 16, que já fala das taças da ira, o versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. Pronto. Derramou a sua taça sobre a terra. Irmãos, é o mesmo acontecimento. Percebe? Por isso que é o paralelismo. Não está falando de outro acontecimento ali, mais para frente. É o mesmo. Só que à medida que avança a história, a intensidade desses acontecimentos vai se agravando. É isso que é importante entender. Veja, por exemplo, lá, o 8:8 da terceira sessão. O segundo anjo tocou a trombeta, uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Foi atirado ao mar. E no Apocalipse 16:3? O segundo anjo derramou a sua taça no mar se transformou em sangue. No mar. Então, perceba, o anjo são situações diferentes? Não, é a mesma situação. Certo? É a mesma situação. Muito bem. Sobre os rios, 8:10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como rocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. 1/3 dos rios. E no Apocalipse 16:4? O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Rios. Mas vocês perceberam a diferença de intensidade? Quando fala das trombetas, 1/3 dos rios. E aqui? Fala dos rios. Não fala que é 1/3. Já é mais intenso. Percebe? E sobre o sol? 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia quanto a noite. Você fala da terça parte, né? Em relação ao sol, né? E aí no Apocalipse 16:8, quando fala das taças da ira? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi dado queimado aos homens. Não é interessante que não fala a terça parte, mas fala o sol? Quer dizer, é mais do que terça parte, é tudo. É ele inteiro, vamos dizer assim. Uma intensidade maior, percebe? Mas são os mesmos acontecimentos, irmãos. Vamos em frente. As sessões paralelas, a partir da segunda sessão, narram a mesma história. Parece que eu estou sendo aqui prolixo, né? Mas eu estou fazendo isso propositadamente. Certo? Volta aqui um pouquinho só, meu irmão. Volta só um pouquinho. Volta aí. Vai. As sessões paralelas, a partir da segunda sessão, narram a mesma história, sendo recontada. Com o que, irmãos? Uma progressão que aumenta em intensidade para atingir um clímax final. Eu acho que aqui nós terminamos essa introdução. Espero que tenha ajudado os irmãos, acabou, né, meu irmão? A situarem-se na leitura desse livro, no estudo desse livro. Esse livro aqui eu recomendo, você deve comprá-lo. Tudo que eu falei aqui, muito mais está nesse livro. Esse livro é Mais que Vencedores. Mais que Vencedores
é da cultura cristã, mais que vence, vale a pena ter esse livro. Outra coisa, nós temos que ter humildade ao estudarmos este livro e não acharmos que nós temos a visão definitiva e que a nossa maneira de ver este livro é a certa. Porque nós temos muitos queridos irmãos que em algumas particularidades do livro do Apocalipse pensam diferente, por exemplo, de mim. Em relação a alguns detalhes sobre reino milenar, por exemplo, o reino de 1000 anos. Como é isso? Não dá para abordar isso agora aqui, né? Mas eu já pensei de uma maneira, mudei, e depois que eu mudei de novo ao longo dos anos, ao estudar esse livro, né? Então, é preciso ter muito, assim, cuidado para não se achar e menosprezar aqueles que pensam, de repente, de uma outra maneira. Alguns creem que nós vamos ter um reino de 1000 anos literais aqui na Terra. Eu pensei assim, com a vinda de Cristo, depois tem um reino de 1000 anos ainda. Eu pensei assim. Já cheguei a pensar que Israel teria uma preferência à parte, um tipo de a regalia à parte. Eu pensei assim. Hoje eu já não penso mais assim. De maneira nenhuma. Nem penso mais que haverá um reino na Terra depois da vinda de Cristo. Eu creio que o reino de 1000 anos já está em andamento. 1000 anos, 1000, não é um número literal, porque o Apocalipse não pode ser estudado literalmente as coisas. Não pode. Né? Número 1000 é um número completo, que fecha, pleno. Né? Compreende então todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O reino já foi inaugurado quando Jesus veio e está em desenvolvimento, só não está pleno ainda. Será pleno na vinda do Senhor. Hoje eu vejo assim, mas eu já pensei diferente. Quando eu vejo irmãos que pensam como eu pensava antes, eu olho para eles com respeito. Com respeito. Tá? Apesar da seriedade, da importância do tema e do livro, não é matéria de fé, no sentido de a gente ter que se dividir, por exemplo. Eu hoje não me divido com os pré-milenistas, nem com os pré-milenistas dispensacionalistas, que dão primazia a Israel. Respeito. Com os pós-milenistas, que acham que o mundo vai melhorar à medida que passa o tempo, e aí Jesus vem. Isso é a visão mais otimista. O mundo vai melhorar, e aí Jesus vem. São os pós-milenistas. Se eu pôr um nome para a minha posição, não que eu estou sozinho, muitos irmãos, inclusive William Hendricks, nós somos amilenistas. Nós cremos que nós já estamos nesse reino de 1000 anos. Não literal. É esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas, é como eu disse, coração, menos. Menos. E muito respeito. Amém? Irmãos, o tempo acabou. Quem sabe numa outra ocasião, tem coisas maravilhosas nesse livro para a gente ir pensando. Fala, uau! Por exemplo, o número 7, no livro do Apocalipse. Uau! Por exemplo, bem-aventurados aqueles que leem, ouvem as palavras desta profecia. Já lá no primeiro capítulo, no comecinho, já aparece essa bem-aventurados. Sabe quantas bem-aventuranças tem no livro do Apocalipse? Quantos vocês acham? Palpite. Qual o número? Qual que é o número do Apocalipse? 7. É o 7. Não falei que é o 7? Não são 7 sessões? Não são 7 candeeiros? Ali não estão os 7 Espíritos de Deus? Sim. Nós temos 7 bem-aventuranças. Nós temos 7 proclamações de louvor. Nós temos 7 vozes. Nós temos 7 declarações do Todo-Poderoso. 7, 7, 7, 7. Incrivelmente 7. Presente em vários aspectos. O livro é maravilhoso, à medida que a gente vai adentrando nele.
E sabe o que é mais maravilhoso? É que a gente passa ainda mais a amar o Senhor. Amar o Senhor. E saber o que nos espera. Essa esperança, irmãos. O Senhor certamente virá, irmãos. E nós vamos estar com Ele num tabernacular eterno. Deus com o seu povo. Aleluia, louvado seja o Senhor. É o que esse livro traz para nós. Amém? É o livro da noiva e do noivo. Como está a noiva do Senhor hoje? Ela está ansiosa e desejando que o noivo venha. Essa noiva está se preparando, cuidando dos detalhes dessas bodas que está por acontecer. São esses aspectos que tem que mexer conosco e não a mera curiosidade de saber quem são os gafanhotos, esse exército de gafanhotos, que tem uma cabeça grande, um rabo comprido, e querem descobrir o gafanhoto. Não são as curiosidades sobre a marca da besta. Tudo isso a gente estuda e é interessante ver, mas não é isso que nos deve motivar. Não são as curiosidades. É vermos o Cristo glorioso, que venceu e voltará. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. Pertencemos a Ti. Somos os eleitos pela graça do Senhor. Pertencemos a Ti e juntamente contigo proclamaremos a vitória do Senhor. O Senhor que virá, enche-nos de esperança, Senhor. E também que toda essa visão possa ainda mais impactar a nossa vida presente hoje, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ver as coisas. Às vezes nós nos tornamos tão pessimistas, murmuradores, reclamamos do governo, reclamamos disso e daquilo, ficamos tão às vezes desanimados, incrédulos. Oh, Senhor, que possamos ter mais da revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, quando contemplamos o Cristo glorioso, irmãos, oh, Senhor, juntamente com os irmãos, nós reconhecemos que tudo mais fica insignificante, irrelevante, diante da gloriosa visão do Senhor. Possamos ver mais a Ti, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.